Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um assunto que interessa muitos dos nossos assinantes, fontes de bancada. Quem nunca precisou de uma fonte de bancada extra, muitas vezes para realizar um projeto? A fonte de bancada que eu proponho hoje não só resolve este tipo de aplicação porque é rápida de construir, mas também é excelente para quem precisa de uma fonte e ainda não tem uma fonte ajustável para trabalhar com eletrônica. Utiliza componentes de fácil obtenção e de baixo custo e vai te ajudar bastante, ela tem boas características como vamos ver. Já deixa o like no vídeo se gosta desse tipo de conteúdo. Esta fonte ela pode ajustar tensões até uns 35 volts, então dá para fazer bastante coisa na eletrônica. E eu lembro você que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Precisou de um transformador toroidal sob medida para o projeto? Mande e-mail lá para a Toroid, entre em contato e faça uma cotação. O transformador que vamos utilizar no projeto de hoje é um toroidal, você vai ver que excelência, é muito bacana mesmo, são muito mais eficientes que os convencionais. toroid.com.br. Aproveito para falar para você dos nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição, o mais recente áudio e amplificadores profissionais. Trouxemos, além de conteúdo de áudio e amplificadores, muita coisa sobre eletrônica analógica e também fontes de alimentação, um conteúdo que vai te ajudar com toda a certeza. Invista já no conhecimento, todos os links aqui embaixo. Prontos para mais uma clássica de sexta? Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem videoaula de engenharia eletrônica no WR Kids. Vamos lá? Let's get started! Estamos aí para mais uma clássica de sexta, sempre uma honra gravar esta aula para vocês, desde fevereiro de 2014, sem falhar uma única sexta-feira, hein? Tem sexta, tem clássica. E frequentemente os nossos assinantes nos pedem projetos de fontes ajustáveis, que realmente é uma necessidade, é uma demanda muito importante, muito recorrente no laboratório de eletrônica, podemos afirmar, pois você precisa sempre ter fontes ajustáveis para testar os diversos tipos de projetos. E às vezes você está com uma ocupada com algum projeto que precisa estar submetido em testes contínuos e se não tem mais outras, não pode trabalhar em outras coisas. Então, fontes nunca são demais. Por isso eu trago diversos projetos, dos mais básicos aos mais sofisticados, já temos muitos vídeos sobre isso. E hoje eu trago um intermediário, por assim dizer. Ele não é tão simples, você já botou o olho aqui no datasheet do LM317. É um dos mais típicos reguladores utilizados para ajustar, né? Pois ele é muito simples e ele já contém, abstraído nele, todos os circuitos de proteção, os principais que precisamos, por exemplo, sobrecorrente e temperatura também, entre outras características. E é este aqui, que requer pouquíssimos componentes externos para estar funcionando muito bem. Um ajuste bem preciso e estável de tensão em um range interessante, podemos dizer. E é ele que eu vou utilizar, só que eu vou utilizar em um arranjo diferente. Eu quero uma fonte que ajuste até uns 35 volts. Então é um range maior. Em geral nós temos aí até uns 20 volts, até uns 25, 30, vamos até 35 volts e que consiga drenar uma corrente interessante dessa fonte. Algo pelo menos em torno de 1 ampere, certo? Aqui nós vamos utilizar um artifício para drenar correntes superiores, mesmo que com o aquecimento excessivo do dispositivo consigamos manter estável a saída, é o que veremos na prática daqui a pouquinho. Pois quem faz o nosso curso de datasheets, ou quem já fez, o link está na descrição também, sabe que isso aqui é propaganda enganosa do fabricante, ó. Esse 1.5 que ele bota aqui. Pois depende muito da temperatura que você mantém aquele componente. Em essência é isso. Quando você submete o circuito integrado a uma potência específica, principalmente com uma diferença grande de tensão entre a entrada e a saída, você vai deixar uma queda de tensão muito grande nele, vai dissipar mais potência nele, por consequência ele aquece mais, e você já não garante aqueles níveis
controlados, aquele ambiente fofinho que o fabricante mostra aqui nas tabelas. E isso que prejudica o desempenho. Por isso que você às vezes questiona, estou utilizando tal transistor, estou utilizando tal regulador e é para ser para 1 ampere, é para ser para 3 amperes, mas não dá isso na prática. E de fato é isso, você tem que interpretar bem nas entrelinhas o que o fabricante nos diz e o nosso curso te mostra isso com frequência. Na página 8 do PDF nós temos a equação típica aqui para o projeto. Tensão de saída é igual a tensão de referência vezes 1, mais, no caso aqui é o R2 dividido por R1, mais corrente de ajuste vezes R2. Corrente de ajuste é uma constante de 100 microamperes, tensão de referência é uma constante de 1,25 volts. Aí nós precisamos determinar R2 e R1. Afinal, sei o Vout que eu quero. Então vamos calcular para um Vout de uns 40 volts. Então olha só, eu deixei aqui o passo a passo, caso você queira projetar para outras tensões, fica bem simples seguindo este PDF aqui. Tudo para download aqui embaixo. Coloquei a equação do datasheet aqui, e aqui eu substituí pelas referências dos componentes do nosso esquemático aqui, que já vou mostrar para você, também está na descrição para você baixar. Então, no nosso esquemático, será Vout, a tensão de referência, vezes 1 mais o RV1. O RV1 é o potenciômetro de ajuste de tensão, dividido por R2, mais corrente de ajuste vezes RV1. Veja que aqui o R2 é mesmo o inverso da equação do datasheet, mas é só questão de enxergar isso no nosso esquemático. Não tem mistério nenhum, a equação é a mesma. Então, Vout é a tensão de saída em volts, tensão de referência do LM317, RV1 potenciômetro, que eu vou utilizar 10K. Olhei aqui nas minhas gavetas, encontrei o potenciômetro de 10K, eu vou utilizá-lo neste projeto. Então por isso que eu vou calcular o R2 aqui. R2 é o meu resistor que fica entre a saída e o pino de ajuste. Corrente de ajuste, 100 microamperes, já é fornecida pelo datasheet. Utilizando aqui um pouco de álgebra, nós isolamos R2 da equação que o datasheet nos oferece. Como foi feito isso? Primeira coisa, eu subtraí este termo de ambos os lados da equação e flipei horizontalmente a equação. Então, resultou nesta equação aqui. Depois disso, eu peguei e dividi ambos os lados por tensão de referência e subtraí um de ambos os lados da equação, resultando nesta equação aqui. Depois disso, eu multipliquei ambos os lados da equação por R2 e depois eu dividi ambos os lados da equação por este termo todo aqui, resultando nesta equação para R2. Já aproveito e sugiro o nosso curso de Matemática para Eletrônica. Sempre que possível estou trazendo aulas para ajudar vocês a entenderem melhor a matemática. Então, esse algebrismo aqui que fizemos é tranquilo, se você começar a praticar bastante e entender como de fato funciona a matemática nas equações. Então, eu só substituo, pois eu já tenho RV1, 10K. Vout, vou colocar 40 volts. É interessante colocar o valor aí de entrada do LM317. Será 40 volts. Tensão de ajuste, corrente de ajuste eu tenho, RV1 de novo, tensão de referência eu tenho, 1 é constante. Resulta nesta equação aqui, ó. Eu posso calcular para você ver. 100 micro, vou começar resolvendo o denominador ali, vezes 10.000, resulta em 1. 40 menos 1 é 39, 39 dividido por 1,25. 31,2 menos 1 dá 30,2. Então é 10.000 dividido por 30,2. 331,12 ohms. Comercial mais próximo, 330 ohms. Então assim que você projeta para o LM317. E o circuito resultante está aqui, ele tem algumas características interessantes. Começando aqui o transformador, o nosso toroidal, que ele tem uma saída de 30 volts por 7 amperes. Então veja que esse transformador
pode ser utilizado para uma corrente até uns 7 amperes. Então podemos no futuro trazer outros projetos com ele. Ele tem um primário com 2 enrolamentos de 115 volts. Então eu ligo em série desta forma, podendo assim ligar nos 220 da minha rede elétrica. Então aqui eu não fiz fusível, não fiz chave on-off, mas você que vai construir a fonte, saiba que tem aqui, liga, desliga, fusível, seletora de tensão de rede, se você quiser um projeto mais versátil possível. Isso tudo já demonstrei em outras aulas, deixo como exercício para você buscar aí unir as peças para projetar esta etapa inicial. Hoje eu vou ligar direto aqui os 220 para o nosso teste. E aí o nosso circuito retificador com uma ponte de diodos, onde eu vou utilizar o 1N5408. 4 deles para garantir aí 3 amperes, entendeu? Então cada 1N5408 pelo datasheet pode chegar até uns 3 amperes. Nosso projeto eu estimo que vá até 1,5 ampere com o arranjo que eu fiz aqui e vamos ver isso na prática. Então eu faço a retificação em onda completa aqui e eu tenho o circuito com os meus filtros. 100 nano faz a filtragem dos espúrios de alta frequência e o C1 o meu capacitor de Ripple. 2200 microfarad por 100 volts, eu vou ter uns 40 volts DC. Vai dar um pouquinho a mais, normalmente dá um pouquinho a mais. Nesse caso é 30 vezes raiz de 2, que é 1,4142, arredondando aí. Fiz 30 dividido, é 30 vezes 1,4142, em torno de 42 volts na prática. E aí nós temos meu nível DC certinho. Veja que o máximo de entrada no LM317 é 40 volts. Mas, considerando o circuito com uma carga, nós vamos ter aproximadamente este nível aí na entrada. Então não me preocupei a adequar exatamente nessa questão aí. Ainda eu tenho um resistor aqui em paralelo com os capacitores de 2K2, eu recomendo 5 watts, pois ele será para descarregar mais rapidamente o capacitor aqui quando você desligar a sua fonte. Só para isso, mas é uma dica extra para você. Na prática, como é um teste de poucos minutos, eu vou utilizar uma dissipação de 2 watts apenas. Mas é interessante um 5. Se bem que pela teoria nós temos, vamos supor, 45 volts sobre 2200, vai dar uma corrente de 20,45 miliamperes, que resulta em uma potência de 920 miliwatts. Mas ele aquece a uns 50 graus Celsius, mais ou menos. Então é interessante aí colocar um 5, já para ele ficar frio, perfeito? É uma dica extra aí para fontes, se você colocar um resistor em paralelo com os capacitores. E o circuito que regula a tensão de saída, você deve ter observado que eu estou utilizando 2 LM317 para eu ter um range com folga entre aí 0 e 1 ampere, 1,5 ampere, conseguir drenar 1 ampere, 1,5 ampere com folga. Pois se eu utilizasse 1 apenas, à medida que ele vai aquecendo, eu perco a característica dele, pelo motivo que eu expliquei há pouco para você lá do datasheet. Então esta configuração é uma dica extra para você. Eu tenho aí a possibilidade de aumentar colocando mais LMs em paralelo. É recomendável um resistor de 0,33, 0,1, 0,2, 0,47 em série com as saídas aí para eu controlar a corrente e garantir que eles dissipem a mesma potência. Isso também veremos na prática. Então eu utilizei 0,33 por 5 watts no meu circuito aqui. Circuito de ajuste, potenciômetro de 10K e o que eu calculei o R2 de 330 ohms para este range até os 35, 40 volts. Uma dica extra é você utilizar um potenciômetro em série aqui com RV1 de menor valor, um K 470 ohms, para lhe assegurar um ajuste fino de tensão de saída, caso você for utilizar esta fonte
como sua fonte de bancada, então é aconselhável. Capacitor de 1 microfarad por 63 volts na saída, sugestão do fabricante para filtragem, e aqui está o nosso circuito, nossa saída regulável. Eu chamo a atenção de você que o ajuste aqui é ligado no ajuste de U1. Este cruzamento aqui não tem ligação. Atente para isso nos esquemáticos. Quando existe uma ligação física entre os fios, você vai ver uma junção no cruzamento, que é este círculo, esta bolinha pequena aqui. Quando não tem uma bolinha, significa que não existe uma ligação neste ponto. Então, o adjust vem ligado aqui no adjust, assim como o VI vem ligado aqui no VI. É isso que você tem que observar. E uma desvantagem deste método de ligar LMs em paralelo é que a tensão de referência acaba subindo um pouquinho. O LM tem esta característica de 1,25 volts de ajuste mínimo, então a tensão de referência sobe um pouquinho. Você também pode contornar isso colocando aí uma tensão negativa no ponto de referência, que compense ela. Mas para o nosso projeto, nosso teste, optei pelo circuito ser bem simples, visando com que a maioria possa construí-lo. E como dica extra, você pode pesquisar no canal por projetos de voltímetro, temos diversos. Você pode simplesmente ligar um voltímetro na saída aqui para ter uma fonte bem interessante para uso profissional, ou mesmo se você quiser um voltímetro, você compra aí o módulozinho pronto. Fica como dica para você. Vamos para a bancada ver este circuito funcionando. Demonstrei para você, inclusive, como projetar na aula de hoje. Venha comigo! Tudo pronto para a nossa prática de hoje, o setup está aqui montado para você conferir. Aqui eu já tenho os 40 e poucos volts, já vou mostrar para você o circuito contendo o transformador e o capacitor, a ponte retificadora e tudo mais. Aqui nós temos a regulagem, portanto, eu montei em protoboard para o teste rápido. Se é uma fonte que você precisa testar rápido, pode montar em protoboard, ou pode fazer uma montagem em placa universal para um uso mais definitivo, ou recorrer ao nosso curso de Proteus e fazer uma placa de circuito impresso para ela. Fica essa dica para você. Os dois LM317, estou utilizando dissipadores medianos. Você pode utilizar dissipadores maiores na sua fonte e deixá-los no lado externo da caixa, se você fizer um alojamento para a sua fonte de alimentação, para que eles tenham resfriamento por convecção. Então a eficiência será melhor com esta aplicação, mantendo os cases em uma temperatura adequada. Os dois resistores de 0,33 ohms por 5 watts, capacitor aqui em paralelo com a saída, o capacitor aqui antes dos LMs. E o nosso potenciômetro de ajuste aqui, um potenciômetro de 10K linear. Conforme dito, você pode fazer um potenciômetro, utilizar um potenciômetro em série de menor valor, por exemplo 1K ou 470 ohms, e ter um ajuste fino de tensão. É interessante também se você for montar essa fonte em definitivo. Então é só colocar em série com este resistor, com este potenciômetro, melhor dizendo, que é um resistor variável, e fazer o ajuste fino de sua fonte. Aqui você vê claramente a ponte retificadora, um N5408, esses diodos aqui, capacitor de 2200 por 100 volts, você pode utilizar até por 80 volts, se encontrar aí no comércio. O resistor de descarga, eu estou utilizando 2 watts, mas o recomendado para longos períodos é uns 5 watts, para ele ficar bem tranquilo, ele não esquentar muito. E o capacitor aqui também de 100 nano por 100 volts. E você vê aqui o belíssimo transformador toroidal que a Toroid do Brasil nos mandou, aí, que tem uma saída de 30 volts por 7 amperes. Podemos utilizar inclusive para fontes de maior potência esse transformador aqui. Então, excelente qualidade, excelente acabamento. Ele vem com os acessórios para fixação aqui, que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal. Vem personalizado aqui, não dá para ver exatamente, mas você já viu também em outros vídeos do canal, o impresso aí com o meu nome, e todas as características destacadas. Os fios amarelos, nos informa certinho que é o secundário, os fios do primário, pelas cores você sabe exatamente o que é o que.
Então, muito organizado, no capricho, muito profissional, como eu sempre recomendo. Como de costume, vamos utilizar a nossa carga de bancada aqui para emular cargas de diferentes correntes constantes. Eu tenho o fluke ligado na saída para verificar a tensão direto na saída aqui da fonte, e eu posso utilizar aqui o termômetro desse outro multímetro aqui, o termopar dele está aqui, para monitorarmos a temperatura aqui nos dissipadores, por exemplo. Vamos inicialmente ver o ajuste convencional para verificar a operação do circuito. Então, se eu ajustar aqui, posicionar o fluke de modo que você enxergue bem aí na câmera. Então nós temos aí a tensão de cerca de 1.7 volts, tensão mínima aqui. A referência sobe um pouquinho, uma vez que eu tenho mais LMs no sistema. E aumentando a tensão, temos 20 volts, 25, e aqui já é acima, aí chegamos em 30 volts. Muitos circuitos amplificadores você vai utilizar esse tipo de tensão, por exemplo, ou outros projetos. E sem carga, galera, nós conseguimos chegar até próximo dos 40 volts, como você está vendo aqui. 39.84, exatamente em cima ali da minha saída, como você vê no fluke. Legal. Agora vamos começar a drenar corrente desta fonte. Você vai ver inclusive o sistema de proteção dos LMs em atuação para determinadas situações. Começar aí com 200 mA, tá aqui 200 mA drenados, eu consigo um ajuste aí ainda até próximo de 40 volts, e muitos dos circuitos que você vai projetar aí, principalmente circuitos digitais, vão consumir no máximo uns 200 mA. Então eu consigo aí ajustar tranquilamente a 12 volts. Vamos para o nível TTL. 5 volts, 200 mA, tranquilamente. Eu consigo chegar até em 1 volt, neste caso aqui, drenando 200 mA constantes do sistema. Vamos aumentar um pouco a minha carga, agora 500 mA, por exemplo. Vamos observar o range que eu consigo. Vamos até o máximo. Temos aí 38.7. Eu tenho um pouco de ripple perceptível aqui no osciloscópio, que é o circuito normalizando a tensão de saída para uma corrente um pouco mais alta. Mas esse é lá no limite máximo, ó. Em outros pontos de ajuste, consigo aí que funcione tranquilamente. Então veja que 5 volts com 500 mA funciona maravilhosamente bem. 3 volts 500 mA também para trabalhos com sistemas de 3.3 volts, por exemplo. Vamos dar uma conferida nas temperaturas. Estamos aí com 30 e poucos graus no dissipador, 35 e subindo. Ambos os LMs estão dissipando uma potência semelhante, isso por causa dos nossos resistores de saída ali. Aumentando agora para 1 ampere. Em 1 ampere devemos ter uma regulagem limitada, já aparece um ripple mais perceptível na saída aqui, em torno de 1 volt mais ou menos. Deixa eu ver, 10, 20, 30, em torno de 2,5 volts por uma análise. E vamos ver onde o sistema de proteção entra em ação, que agora ele vai entrar em atuação de acordo com o ajuste que eu fizer para proteger a minha saída. 6 volts 1 ampere. Mais ou menos esse é o ajuste. Se eu baixo mais, note que a saída cai para 0. Ó. Os nossos LMs entraram em proteção. Então eu tenho a proteção assegurada do meu sistema pelos próprios circuitos integrados. Isso é uma característica muito boa destes LMs, que eles já resolvem toda essa circuitaria que seria necessária para uma proteção em caso aí de você fazer um curto-circuito ou drenar mais corrente que a fonte suporta. Então também está aprovada esta situação aí.
Em tensões mais altas eu consigo até drenar mais corrente, ó, 1.5 ampere, vamos botar aqui. Então imaginem aí um circuito amplificador com 30 volts, ó. Consigo estabilizar 30 volts drenando 1.5 ampere. Então, outra aplicação seria construir duas destas fontes e ter uma fonte simétrica para testes de amplificadores de uns 30 volts, por exemplo. Vamos ver aí a temperatura, deve ter subido um pouquinho mais. Já passamos de 40 graus Celsius, ó, chegando a 50 no dissipador, por isso que eu sempre aconselho dissipadores grandes e no lado externo da caixa. Mas o desempenho da nossa fonte está muito satisfatório. Então é isso, galera. Eu procurei mostrar a maioria dos recursos, como você viu. Nosso resistor aqui também em torno de 50 e poucos graus Celsius, ó. É aconselhável um de 5 watts para descarga rápida aí deste capacitor. Se você quiser melhorar o Ripple, você coloca mais um ou dois capacitores em paralelo. Mas no mais aí está tudo operando muito bem, o transformador não aqueceu em nada, absolutamente nada. Os nossos dissipadores ficaram a níveis aceitáveis. Nenhum exagero aí de temperatura, como você pode ver. E conseguimos um bom desempenho em diferentes tensões para esta fonte e drenando diferentes correntes. Com certeza atende uma gama enorme de projetos, esta fonte de baixo custo e fácil construção. Esse foi mais um vídeo, mais uma clássica aqui. Deixe seu comentário, eu quero saber de você. Gosta das clássicas de sexta? Quero ver esse feedback aí. Gostou desse projeto? Também comente aqui embaixo. E lembro você que o canal já tem dezenas de projetos de fontes de bancada. Tem desde mais básicas até fontes um pouco mais avançadas com sistema de proteção, o OCP, já demonstramos há algum tempo aqui. Dê uma busca no YouTube mesmo, WR Kits fonte de bancada, vai encontrar diversas topologias, tem para todos os gostos esse quesito. E sempre que possível traremos novos projetos de fontes ajustáveis. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Gostou desta fonte? Deixe aquele like, não esqueça, clique em gostei, compartilhe com todos os grupos de WhatsApp, Facebook para nos ajudar. Confira o nosso amplo conteúdo, mais de 2.800 vídeos para você, porque isso é engenharia, uso intencional da ciência. Me siga no Instagram e no Twitter e também siga o nosso grupo, melhor dizendo, o nosso canal no Telegram. O link está aqui embaixo. Além disso, você pode seguir a fanpage no Facebook, também o Instagram WR Kits. Valeu sua audiência, continue estudando conosco. Um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.